gente, vamos então para as leituras do mês de julho. Julho, então, foi um dia... Julho foi um mês complicado. Eu fiquei dias sem ler, não consegui ler quase nada do que eu pretendia ler pra Pretatona, mas eu ainda tenho muitos livros para ler até o fim do ano. E se tudo der certo, meu desafio de agosto que eu estou fazendo, se você não está sabendo de nada, acompanhe o Instagram. Mas basicamente, então, eu tô fazendo um desafio aí em agosto pra ver se eu volto a ler, né? Pra ver se, assim, de uma forma meio light, eu me forço a ler. Pelo menos voltar com um ritmo de leitura que eu simplesmente perdi total. Mas vamos então para as leituras de julho. Eu ainda estava em Emily quando eu li esta maravilha que se chama Rani e o Sino da Divisão. Eu não sei o que dizer mais desse livro. É simplesmente incrível. Esse livro é para pré-adolescentes, então assim, né? Se você não curte livros para pré-adolescentes, não leia. Mas tipo, o que o Jima Notsu faz com essa história, assim, se eu tivesse... Eu já tô super feliz de ter lido, entendeu? Eu já dei 5 estrelas, favoritei, sei lá. Mas se eu tivesse 13, 14 anos, eu teria obcecada com esse livro. Porque é simplesmente sensacional, entendeu? Aqui, então, a gente tem um mundo sobrenatural que ele tem várias criaturas ali dentro, entendeu? A gente não entra muito a fundo ali, como é que funciona tudo, como é que são as criaturas, né? Mas existem várias criaturas, então tem vampiros, tem zumbis, tem lobisomens, várias coisas. Eu não sei nem explicar o que tem, mas tem. Tem até umas amazonas aqui que eu achei incrível o que aconteceu naquele episódio. São muitos capítulos. Esse livro tem, eu acho que uns 70 capítulos. Falei? Tem 70 capítulos esse livro. Tem 315 páginas. Então, assim, os capítulos são muito curtinhos e sempre tem essas caixas aqui que parece que é a Rani, que é a personagem principal, que é ela que tá narrando, basicamente. E ela vai, tipo, colocando, assim, umas flechinhas, escrevendo, tipo, curiosidades ali no meio, né? Como se ela tivesse abrindo um parênteses no meio da coisa toda que ela tá te contando. Tipo, aqui, ó. Entendeu? Ela pega um bagulhinho, abre uma flechinha, pum, te fala as coisas. Além disso, tem várias coisinhas extras, assim. Aí no meio da história tem um teste vocacional. E aí no meio do livro também tem um teste vocacional, caso você queira fazer, entendeu? Eu fiz esse teste vocacional, mas eu não lembro qual foi o resultado, porque eu não marquei no livro. Incrível. Tipo, no meio da aula, um passou o bilhetinho pro outro, daí tá aqui o bilhetinho, sabe? Coisas assim. Esse livro é incrível, gente. Pelo amor de Deus. Eu assim, como pré-adolescente, ia ficar maravilhada com isso aqui. Daí o que acontece é que a protagonista, né, que é a Rani, ela é uma adolescente que adora música. Ela e a amiga dela formam uma banda e ela tem muita referência de música pra dar. Ela também fala de referências de filmes. Então, assim, o tempo inteiro tem personagens, tem filmes, tem artistas sendo referenciados o livro inteiro. Gente, é sério. Nas primeiras páginas, ela comenta sobre o óculos dela, que ela põe o óculos, né, de miopia, sei lá. E aí ela fala que o óculos dela é do tipo Billie Holiday. Eu nunca ouvi falando Billie Holiday. Fui pesquisar o Billie Holiday, amei a música do Billie Holiday. Agora eu gosto de Billie Holiday por causa desse livro, entendeu? Então, assim, gente, é esse tipo de coisa que eu tô dizendo. E aí acontece, então, que num dia certo lá, que ela tá indo pra escola, ela cruza no meio do cemitério, e no meio desse cemitério tem um guri que ela fica, tipo, assustada quando ela vê esse guri, mas ela não entende por quê. Daí esse guri vira colega dela, e aí ela descobre que esse guri é um vampiro. Daí, basicamente, o mundo dela vira de ponta cabeça, e ela tem que lidar com o fim do mundo, basicamente. Um cara lá, o vilão, quer sumir com o mundo, quer matar todo mundo, quer, assim, destruir a Terra. E aí, então, ela entra pra esse grupinho sobrenatural junto com a amiga, o que é sensacional, que é só uma humana, né? Pra tentar salvar o mundo, pra tentar destruir esse cara, e coisas incríveis acontecem. É demais, tá? Divertido. É uma fofurucha esse livro, entendeu? Vocês têm que ler, vocês têm que se divertir lendo isso aqui. Se vocês tiverem, sei lá, algum filho, sobrinho, neto, recomendem esse livro. Se vocês tiverem alguém da família de vocês que seja adolescente, sério, gente, compre esse livro. A pessoa vai se divertir, certo? E eu acho que seria muito bom se existisse, tipo, uma série da Netflix desse livro, sabe? Porque seria sensacional, entendeu? Seria sensacional. O próximo livrinho que eu li foi também para um desafio da Emily. É um livro da minha infância que se chama Vidia e o Mistério da Coroa. Ele é muito grande, esse livro. Demorei 1 hora lendo. Então aqui é o mundo da Sininho, né? O mundo das fadas da Disney, lá onde a Sininho também mora. Cadê a Sininho? Ela até aparece aqui no meio da história, pra vocês verem a Sininho. Ó, que bonitinha a Sininho e a Rani. É a Rani.
A Rani é outra fada, mas enfim. Daí acontece que as fadas que cuidam das coisas da rainha, tipo a roupa, essas coisas assim, elas notaram que quando elas foram, tipo, pegar a coroa pra dar pra rainha usar, a coroa tinha sumido. E aí a rainha faz uma convocação de todas as fadas, né, pra ver o que aconteceu, quem é que sabe do paradeiro da coroa. E aí acontece que a Vide acaba sendo incriminada porque ela tinha comentado que ela gostaria de roubar a coroa. E aí ela é incriminada, entendeu? E falam que ela vai ser julgada daqui 2 dias. Ela seria expulsa, né, se no caso ela não apresentasse uma prova de que não foi ela, ou então se ela devolvesse a coroa, alguma coisa assim. E aí tem essa fadinha aqui, ela, tipo, é a única que quer ajudar a Vide, porque ninguém gosta da Vide. A Vide, inclusive, nem mora junto com eles na árvore, ela mora numa outra árvorezinha, meio que porque, tipo, ninguém gosta dela, entendeu? E aí ninguém quer ajudar ela, né? Tá todo mundo lá meio que incriminando ela mesmo. Daí essa fadinha, né, ela vai até a Vide e fala, olha, a gente tem como encontrar a coroa, né? Eu te ajudo, a gente vai investigar isso. Daí as duas vão o dia seguinte inteiro, elas ficam procurando. E é muito engraçado, é muito bonitinho de ver, assim. Elas vão encontrando um problema atrás do outro, né? Tipo, alguém levou a coroa não sei aonde. Daí essa pessoa do não sei aonde fez não sei o que, nem viu a coroa. E aí acabou que a coroa foi pra outro lugar. Daí elas vão pra esse outro lugar, a coroa tá em outro lugar. E assim vai indo a história toda até elas finalmente acharem a coroa e inocentarem a Vide, obviamente, porque essa é uma história infantil. Mas é muito bonitinho, as ilustrações são muito bonitinhas também. Então, assim, gente, pra criança é simplesmente mágico. Eu acho que eu dei umas 3 estrelas pra esse livro, porque foi um pouco diferente do que eu achava. Eu lembrava de ter gostado muito desse livro por me identificar com a Vidia, porque ela é odiada, né? O livro traz esse tom de que ninguém gosta da Vidia porque ninguém dá a chance pra ela e de que ninguém entende ela, mas ao mesmo tempo a Vidia só faz coisas que não tem por que ela fazer, sabe? Ninguém provoca ela, ninguém faz nada contra ela. Tipo, ela simplesmente vai lá e fala porcaria. Ela simplesmente vai lá e incomoda os outros. E ela é sempre dada como a falsa, como a intrometida. E aí, tipo, justamente porque ela é escrita assim, sabe? A escrita do livro dá essa noção de que ela é falsa, de que ela é assim. Então não tem como o próprio leitor gostar dela, sabe? Então isso eu achei um pouco ruim. Eu achei que a escrita podia ter dado um olhar mais inocente pra vídeo, ou tentado fazer ela de uma forma um pouco mais inocente, e não desde o início já fazer o leitor acreditar que ela é falsa e acreditar que ela é ruim. E aí, tipo, a única coisa, assim, que, meu Deus, ela, no fim das contas, ela é boa, porque no fim do livro, ela deixa de fazer algo ruim. Não é que ela faz algo bom, ela deixa de fazer algo ruim. Então, tipo, então tá. Então, sabe, eu achei que faltou um pouquinho aí. O próximo livro que eu também li pra MLI é O Regresso do Michael Punk. Eu ouvi no audiobook o cara falando o nome do Michael e é Michael Punka, porque aparentemente o Michael é... Eu não sei, talvez ele seja descendente da Suíça, eu não sei, tô falando besteira aqui, tá? Mas enfim. Esse então é o livro que deu origem ao filme O Regresso, que deu o Oscar pro Leonardo DiCaprio, quase esqueci o nome dele. Enfim, sem esse livro eu acho que o filme não seria como o filme foi, tá? Eu acho que a gente tem que dar um crédito pro Michael, porque assim, ele fez uma pesquisa. Inclusive no final do livro tem uma bibliografia. O livro inclusive é curtinho, tá? Ele tem 270 páginas só. E não é tão chato de ler quanto eu esperava. Eu esperava que ia ser um livro chatíssimo, entendeu? Eu achava que ia ser um livro, assim, lento, arrastado, aquela coisa toda meio histórica. No fim, não é. É um filme até, assim, como é que eu vou dizer? Com ação, né? Tem aquela sensação de que tu tem que descobrir se vai sobreviver, quem não vai, o que vai acontecer no meio dessa jornada toda. Tem um passo muito bom o livro, né? Então, como eu tava dizendo, aqui no final ele coloca, né, todas as pesquisas que ele fez, no caso, os livros que ele pesquisou, no caso, toda a história do comércio de peles dos Estados Unidos, toda essa trama de, assim, como é que funcionava na época. Tem todo um estudo também sobre as tribos, como é que elas se deslocavam, onde que elas ficavam, né? Porque algumas eram nômades, mas a maioria tinha seus lugares fechadinhos e ao mesmo tempo tinha todo um comércio de homens brancos acontecendo ali, mas também acontecia dessas tribos utilizarem do comércio dos homens brancos. Obviamente que também tinha tribos inimigas, então tinha todo um ataque, uma guerra ali acontecendo. Então o Michael fez toda essa pesquisa para nos contar a história do Rio Glass. Inclusive aqui tem um mapa que ajuda bastante, não dá pra ver muito bem. Aqui então tem um mapa pra a gente ver assim qual foi a trajetória do Rio Glass, dos inimigos dele, das tribos, né, onde aconteceu os ataques, pra gente entender melhor a coisa toda. E se você não viu o filme, nem leu o livro, nem nada, o que acontece aqui é que o Rio
Glass, ele foi um homem de verdade, ele existiu na vida real e ele foi atacado no meio da mata, no meio de um trajeto de mercadorias, né? Ele foi atacado por um urso, foi deixado à beira da morte. Os companheiros dele deixaram ele lá pra morrer no meio da floresta, sozinho, sem nada. Pelo menos achamos, né, que é sem nada. E no fim das contas, ele conseguiu sobreviver por si só e foi atrás de vingança das pessoas que deixaram ele lá pra morrer sozinho. E é claro, né, como é um livro ficcional, a gente tem que ter em mente que muito da personificação foi do autor. Então, o autor deu uma personalidade pro Hugh Glass que a gente não tem certeza se era exatamente assim, né? Ao mesmo tempo em que os vilões, que basicamente são dois, que o Hugh Glass vai atrás de dois homens que deixaram ele à beira da morte lá. Um desses a gente tem uma pena, basicamente, por ele ser mais novo, por ele não ter tido toda a culpa. E o outro, o autor deixa bem claro que ele é o vilão do livro, que ele é um baita de um sacana, que ele só faz merda a vida toda, que a personalidade dele é um lixo e que a gente só sente raiva daquele cara, entendeu? O livro todo. Então isso eu achei até interessante. A parte ficcional funciona no livro, funciona muito bem em concordância com o que era real, sabe? Então isso eu achei muito legal. A gente também tem muitos detalhes, assim, em relação a como que ele sobreviveu, sabe? Não é uma coisa do tipo, ele passou dias assim. Foi uma coisa realmente bem construída, sabe? Ele tinha só isso e aquilo. Como é que ele fez uma fogueira? Como é que ele caçou? Como é que ele comeu? Como é que ele, sabe? É tudo bem construído mesmo. A trajetória, quanto tempo, né? O livro, ele é dividido por capítulos. Em cada início de capítulo, ele põe a data. Então tem como tu ver, assim, quanto tempo demorou a trajetória, tem como tu entender como se dá todas as coisas, todos os problemas e também como funciona um pouco do comércio, assim, sabe? Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. A única coisa que eu gostei mais foi o final do filme do que o final desse livro. Eu fiquei um pouco decepcionada. É um final meio anticlímax, assim, sabe? É um final que tu espera que seja um final. É agora que vem toda aquela raiva, toda aquela vingança, e aí no fim, nem tem a cena direito. Fica assim, fica por isso mesmo, e aí a gente fica aqui sem saber o que dizer, o que sentir, o que pensar. Mas no fim das contas, é um livro bem feito, é um livro bem escrito, é um livro, sabe, bem construído. Então por isso que eu gostei mais do livro do que do filme, mas o final do filme eu achei bem melhor do que o final do livro. Mas enfim. E aí começou a pretatona de verdade. E eu li esse livreto, bem pique-ruxo. Esse livrinho que a forma física dele não representa nada do quão grande isso aqui é. Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Esse livro é incrível. Eu acho, sim, que eu vou levar pra sala de aula esse livro. Tipo, eu posso ser da matemática, mas eu com certeza vou levar isso aqui pra escola. Vou fazer meus alunos lerem trechos e tentar usar a matemática como desculpa para os meus alunos lerem esse livro, entendeu? Até porque a Djamila, ela traz algumas estatísticas que dá pra ser trabalhado facilmente na matemática, né? Se eu for dar desculpas, isso é a coisa mais fácil de se fazer. Mas, ao mesmo tempo, sem palavras pra esse livro, entendeu? Eu imaginava que ele era uma introdução ao assunto do racismo, né? Porque racismo, ele, na verdade, dentro do racismo a gente tem vários tópicos a serem trabalhados, a serem estudados. Se a gente quer se aprofundar a ler mais, não tem como tu pegar um livro pra ler sobre tudo. Então, se tu quiser falar de racismo, tu tem que falar de racismo estrutural, tu tem que falar de racismo na mídia, tu tem que falar de representatividade, tem que falar de um monte de coisas que não cabe só a um tópico escrito racismo, entendeu? São vários tópicos, basicamente, que a gente tem que se dar conta. E esse livro, ele traz, então, essa pequena pontinha do iceberg que é cada um desses tópicos, entendeu? Então eu vou ler aqui o sumário pra vocês, só pra vocês terem noção dos títulos dos capítulos desse livro, né? Então a gente começa por Informe-se sobre o racismo, depois vem Enxergue a negritude, Reconheça os privilégios da branquitude, Perceba o racismo internalizado em você, Apoie políticas educacionais afirmativas, Transforme seu ambiente de trabalho, leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça seus desejos e afetos, combata a violência racial, sejamos todos antirracistas. Esses são os
títulos dos capítulos, pra vocês terem uma noção, gente. Dá pra ler esse livro facilmente em um dia. Eu acho que eu demorei uns 2 ou 3 pra ler, porque, que nem eu falei, não tô num ritmo de leitura, tá? Tem 130 páginas, é facinho de ler em um dia, mas eu recomendo você, não que não é pra você ler em um dia, mas que é pra você ler e meio que ir dando uma olhada em cada uma dessas coisas, sabe? Ela traz aqui no final uma bibliografia interessantíssima. Ela também cita, não só cita, como fala um pouco da história e do trabalho de vários autores e autoras negros, que assim, alguns eu conhecia, a maioria acho que eu nunca nem tinha ouvido falar na vida, e cada um tem assim sua pegada na vida real, como também tem na ficção, sabe? Como a Conceição Evaristo, como a Chimamanda. Então, são coisas assim que a gente precisa ver. Eu acabei não botando tanto post-it assim, porque eu fui marcando mais com marcador de texto mesmo, coisas que eu achei super importante, coisas que eu acho que eu pretendo pesquisar mais. E é assim, muito daqui eu já pensava, já imaginava, só que muito também acontece de eu não saber, não é não saber, mas eu não tinha pensado desse jeito. O que acontece também é que a Djamila traz muitos exemplos da vida real, da vida dela, exemplos, né, pessoais e experiências que ela teve na vida. Não é muito, mas assim, é de vez em quando ela tem que fazer um ponto, ela põe ali porque aconteceu assim comigo. Não é só comigo que vai acontecer, sabe? Acontece com um monte de gente. Esse livro é pra todo mundo, mas principalmente pros brancos e pra quem acha que não é racista, pra quem acha que não existe racismo no Brasil, pra quem acha que racismo é só pra aquelas pessoas que se dizem racistas. Então esse livro é essencial. Essencial. Como é que é aquela música? Esqueci. Necessário, somente o necessário. E o último livro que eu li no mês foi O Caçador Cibernético da Rua 13, escrito pelo Fábio Cabral. Também é uma leitura da Preta Tona. É interessante esse livro. Quantas estrelas eu dei? 3 estrelas. Talvez merecia mais, mas é um livro que não foi tanto com as minhas expectativas, talvez. Eu não sei. É que é um livro estranho, é um livro diferente, tá? Não segue uma linha reta de... O problema não é esse, eu só acho que foi uma questão de gosto mesmo. É um livro que tem um monte de coisa ao mesmo... Eu não sei nem explicar esse livro. Tá, vou começar pelo personagem principal, que é o Caçador Cibernético da Rua 13. Tá na capa ali. Esqueci o nome dele. João Arolé é o nome dele. Então acontece que a gente tá nesse mundo que é... Eu acho que é tipo um mundo à frente do nosso, assim. A impressão que eu tive desse mundo é que a gente tá no continente americano, né? Talvez no Brasil, não sabemos. Mas que é tipo há tanto tempo à frente que já se tem outra cultura, já se tem... Ou então que já se tem uma outra população, né? A população, ela é toda negra. Isso é o afrofuturismo, né? Mas também acontece que pode ser tipo uma nova leitura do que poderia ter acontecido no mundo, né? Ou sei lá. Então tem várias coisas. E aí acontece que o João Arolé, ele tem vários problemas. Daí, então, nesse mundo, a gente tem toda uma cultura relativamente diferente, tem uma história também com alienígenas, que eu achei, assim, uma metáfora incrível. É simplesmente maravilhoso. E a gente também tem algumas coisas meio sobrenaturais, assim, tem algumas pessoas com poderzinhos ali um pouquinho diferentes. E tudo isso meio que vai sendo explicado aos poucos, assim, quando eu digo aos poucos, é bem aos poucos mesmo que esse livro tenha só 130 páginas, eu acho. Se eu não me engano, tem mais ou menos isso de páginas. Dá pra se ler rapidinho, ao mesmo tempo que não parece ser tão curto a história, é muito estranho. A gente vai entendendo como é que esse mundo funciona, como é que o João Arolé funciona, né, como pessoa, como personalidade, como ele tem relacionamento com outras pessoas também. Tudo assim vai acontecendo aos poucos, vai tendo acontecimentos na história em que tu vai indo por esses acontecimentos, mas não é uma coisa muito conexa, sabe? Não sei explicar. Vai tendo acontecimentos e a gente vai seguindo esses acontecimentos, mas não é nada explicado, não é nada assim... Não é nada que tem muito nexo uma coisa com a outra, sabe? São só acontecimentos aleatórios na vida do João Arolé que a gente vai seguindo. Só que daí acontece uma coisa muito estranha. O João Arolé cuida da coisa, mas tu não fica sabendo nada sobre aquilo, né? Tem uma menininha que, do nada, que inclusive eu achava que ela era uma menininha, ela é tipo uma adolescente, assim. Mas enfim, aí acontece que do nada tem essa guria bizarra ali na história. O João Arolé cuida da situação, mas tu não sabe por que aconteceu, não sabe da onde, como, quem ela é, nada,
assim, nada. Não vou ficar sabendo de nada. Segue a vida, né? As coisas têm que acontecer. Daí vão acontecendo muitos flashbacks também. A gente vai entendendo melhor como é que foi a inserção do João Orolé nessa vida, como é que foi acontecendo, assim, a criação dele, né? Tanto pelos pais quanto não pelos pais, né? O que aconteceu na criação dele como pessoa, como quem ele é, o que ele faz hoje em dia. Até mais pro final do filme que esses flashbacks vão fazendo mais sentido. Mas não é nada muito linear, os flashbacks não são lineares, né? Eles vêm conforme, sei lá o que tá acontecendo. Eu achei bem interessante e muito bonitinho o relacionamento amoroso do João Orolé ali com uma mulher que, assim, no fim das contas, ela é importante pra história. Eu achei maravilhoso. O meu único problema é alguns diálogos, assim, faz achar que a pessoa é meio chata, assim, sabe? Tipo, tá, sei lá, eles se beijam, daí do nada ela, beija bem, hein? Não sei o que, daí fica tipo, mano, quem é que fala isso, sabe? Tipo, tem umas situações nos diálogos que parece que a pessoa, quem falou, ou se eu tivesse naquela situação, eu ia achar a pessoa muito chata, entendeu? Eu ia achar a pessoa, sei lá, estranha. Meu vizinho agora tá me fazendo barulho. Ótimo. Ainda bem que eu tô no fim do vídeo. Então são essas coisas meio estranhas nos diálogos que eu achei meio que como se fosse uma má escolha, sabe? Fora isso, também tem um pouco da narrativa. Muita da narrativa, ela é meio cortada, assim, sabe? Não é tipo, João Orolé fez isso e daí ele fez aquilo. É tipo, João Orolé pegou tal coisa, ponto e vírgula. Correu, ponto e vírgula. Saltou, ponto e vírgula. Sabe? Não é uma coisa, tipo, que vai acontecendo. É uma coisa do tipo, fez. Não é uma coisa, tipo, sabe, que vai desenrolando. É uma coisa que aconteceu, já aconteceu outra coisa, já aconteceu outra coisa. Principalmente na luta ali final, tem uma luta entre o João Orolé e outro cara, que ela é toda meio descrita assim, né? E é uma narrativa que eu, particularmente, não sou muito fã. Eu gosto uma narrativa um pouco mais detalhada de como é que tá acontecendo a luta. E fora isso, eu também achei meio enjoativo as cenas repetitivas do João Orolé, porque ele tem problemas, né? Ele é uma pessoa cheia de problemas psicológicas, só que ele nunca tá sendo ajudado, ele nunca pede ajuda, ele tá desse jeito, mas ele não parece querer sair dessa situação. Meio que no fim do livro, tu tem essa noção de que teve uma história que aconteceu, teve um enredo e tudo, mas até mais que a metade do livro não parece ser um livro de enredo, parece ser um livro cheio de pedaços de acontecimentos que nem tudo vai ser explicado, e mesmo até o fim do livro nem tudo foi explicado. Parece meio que o primeiro livro de uma série, ao mesmo tempo que ele é um livro... Ai, meu Deus, barulhos, odeio. Vou tentar botar bem aqui o microfone pra vocês me ouvirem melhor, tá? Então, que nem eu tava falando, por mais que pareça o primeiro livro de uma série, porque ele termina sem ter todas as explicações assim, ele, ao mesmo tempo, parece ser um livro em que vê uma sequência de contos, assim. Ele não é uma sequência de contos, mas é como se fosse, parece quase que contos de um mesmo universo, de uma mesma história, digamos assim. É muito estranho, tá? Eu não sei explicar direito, mas vale muito a pena a leitura. Eu também acabei não comentando, eu acho, mas eu falei tão bem desse livro, eu também dei 3 estrelas pra esse livro. Então, assim, 3 estrelas pra mim não é ruim. É aquilo, vale muito a pena a leitura, mas ao mesmo tempo eu esperava um pouco mais. Tem uma hora no livro em que a história do mundo onde eles estão e por que eles estão do jeito que eles estão é explicado e é sensacional, dá pra ver a analogia em cada linha que tá acontecendo ali, é muito legal. Então, assim, é um mundo muito bem construído, dá vontade de querer saber mais, dá vontade de... Tem, assim, algumas imagens ilustrativas, né, sobre o mundo, então, assim, dá vontade que tivesse mais daquilo. O problema foi que eu não consegui me sentir tão emotivamente atraída, e muito eu acho que aconteceu por causa desses diálogos meio, sei lá, que quebrava o clima no meio do nada, e aí eu achei estranho. Enfim, ainda bem que o vídeo acabou, porque meus vizinhos estão começando a fazer 3 obras ao mesmo tempo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos livros, das recomendações. Boas leituras e até a próxima. I'll make a brand new start of it.